Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal de estudo da lição da Escola Sabatina, essa classe dinâmica, onde você participa também juntamente conosco. Eu quero convidar você a estudar a lição de segunda-feira, fazendo algumas considerações. Primeira delas, será que Moisés, ao escrever o relato do Gênesis, ele foi influenciado por outros relatos antigos? Será que esses relatos contêm a verdade? E o nosso, da Bíblia, ele que está corrompido? Esses outros assuntos nós vamos ver na lição de hoje. Por isso, nós queremos convidar você a sentar-se aí e a estudar conosco. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, participe, recebendo as notificações. Eu gostaria também que você deixasse os seus comentários, as suas impressões daquilo que você tem aprendido através do estudo da lição. Curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Sente-se aí, estude conosco. Muito bem, todos os dias nós temos estudado e começamos assim. Hoje nós vamos começar novamente com uma oração. Vamos fechar os olhos então para orarmos? Eterno Deus nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Teu Espírito nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. E o Espírito que inspirou Moisés a escrever essas palavras nos traga um entendimento. É o que te imploramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amigos, a lição trouxe para nós um relato assim antigo, egípcio, sobre a criação, mostrando assim diferenças entre aquele relato e o relato bíblico. E Lucas, você que é nosso pastor e amigo aqui, você pode pontuar para a gente assim, quais são as diferenças, por que esse relato, ele, apesar de ter pouquíssimas semelhanças, ele é tão diferente, como é que nós podemos entender essas coisas? É interessante porque esse relato ele vai falar um pouquinho da criação de um modo bem diferente do que é apresentado na Bíblia. Primeiro, os deuses eles criam a partir da morte de um deus, e aí o sangue deles corre e surge ali então a humanidade. É interessante que isso vai em contradição ao relato bíblico, onde nós temos a presença de um Deus, onde ele vai criar por amor e ele põe a sua imagem e semelhança, então é algo planejado. Ele põe a sua imagem e semelhança nos seres humanos para que ele pudesse se relacionar. Isso fica até claro até quando o sábado é apresentado, porque o sábado ele vem justamente do desejo de um Deus que quer se relacionar com a sua criatura. Então a gente percebe já essa diferenciação aí bem clara. E a gente vê também aqui que os seres humanos, as criaturas nos relatos egípcios, elas são criadas para servir. Elas são criadas com o propósito de servir os deuses. Para dar comida para eles, né? Exatamente. E aqui no relato da criação a gente vê totalmente diferente. É um Deus que quer mais uma vez ali se relacionar, demonstrar o seu amor e quer estar junto com as suas criaturas e até certo ponto estar a serviço deles também. Exatamente. Você vê que Deus coloca as criaturas em um jardim, um lugar bonito, belo, tem tudo para eles. Então Deus ele quer dar felicidade e alegria para as criaturas dele. E no primeiro momento nem tem essa necessidade deles plantarem, cultivarem nada, não é verdade? Mas quando a gente para pensar nesse relato e ver essas diferenças, será que existe um motivo para eles serem assim? Ricardo, você consegue perceber algum motivo, alguma causa? Explica pra gente um pouquinho. Sim. Antes de falar propriamente dito do tema, só quero usar um exemplo para poder, quem sabe, ficar mais didático. Por exemplo, algumas pessoas que fazem maldade, elas acabam criando situações na mente para que a consciência delas não acuse do que aquilo que elas fizeram foi errado. Justificativas, né? São justificativas. Então, elas criam situações na mente para dizer assim, não, mas o que eu fiz não foi tão errado assim, por conta disso, assado. Então, eles criam justificativas. Então, as nações vizinhas ali, né, ao povo hebreu, Israel, para poder acomodar as histórias a partir das suas perspectivas, da sua ética, da sua cosmovisão, eles fizeram algumas adaptações. Porque se eles pegassem o relato dito por Adão e da forma como Adão contou, eles encaixassem no pano de fundo deles, na forma deles enxergarem, eles teriam algum problema. Então eles fazem algumas modificações, tanto é que percebemos pontos em comum nas histórias, mas uma narrativa que apresenta grandes distorções. E essas distorções são as acomodações para a cultura daquela nação. Então a gente percebe que essas narrativas que são diferentes são justificativas para aquelas ações. Pastor Jefferson, me ajuda a compreender uma coisa, eu acho que o nosso amigo que nos acompanha também vai precisar. Já que essas narrativas são justificativas, existem outros exemplos assim? Existem outras histórias? Porque parece para a gente que essas nações fizeram essas coisas porque Deus, quando criou o homem, criou ele à sua imagem. Então, para justificar
essa dissemelhança, essa falta de imagem de Deus, eles fizeram essas narrativas. Existem outras histórias que a gente pode também utilizar para chegar à mesma conclusão? Sim, interessante, pastor João. E você sabe, meu amigo, que quando um investigador, um detetive, ele vai encontrar alguma história de algum crime, algo que aconteceu, ele pergunta para várias pessoas que estiveram presentes naquela cena do crime. E é interessante que, às vezes, cada um tem uma visão da mesma cena. Só que ele consegue, mesmo que uma pessoa esqueça um detalhe, outra pessoa esqueça outro detalhe, ele consegue montar o quadro. Porque na história daquelas várias pessoas, alguns pontos serão comuns, serão repetidos. Então isso mostra a veracidade da história, a base da história. Quando você vai na Bíblia, você percebe isso claramente. O relato do dilúvio, por exemplo. O dilúvio nós cremos que foi um acontecimento mundial, universal. E você percebe que várias comunidades no planeta, várias sociedades, várias culturas possuem um relato muito semelhante ao relato do dilúvio. Eles podem mudar alguns detalhezinhos da história, mas eles creem que existiu um Deus que ficou triste com a humanidade, creem que tem uma família que aceitou esse convite desse Deus, creem em um barco também que salvou essa família, creem em um dilúvio, numa chuva, e alguns chegam a dizer que essa família que ficou nesse barco soltou um pássaro para poder buscar alguma coisa e perceber se o mundo tinha secado ou não. Então, quando nós olhamos esses relatos, nós percebemos que eles partiram de uma história comum, que é a história bíblica, que é a história original. Então, a gente conclui, então, que, primeiro, apesar dos relatos serem diferentes, existe um relato original e tudo aponta, né, trabalhando como investigação aqui da Bíblia, que o relato original é o de Adão, é o da criação que foi executada ali no Gênesis capítulo 1. Outra coisa que a gente pode aprender hoje também é que existe um motivo, uma causa para que outras versões existam. Deus, quando criou o homem, criou ele à sua imagem e semelhança. E para que o homem pudesse praticar coisas que desassemelham ele de Deus e tiram a imagem de Deus dele, ele procurou uma justificativa. E terceiro, existem mais de 500 narrativas que comprovam esse tipo de situação, onde os homens, em várias situações, civilizações e línguas diferentes, criaram narrativas diferentes para justificar as suas práticas. Nós podemos crer, então, no relato da palavra de Deus, porque ele é genuíno e verdadeiro. Eu quero convidar você para acompanhar o estudo da terça-feira. Por isso, continue aí com a gente e continue estudando conosco. Deus te abençoe.